paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos para mais uma pergunta que as pessoas fazem. Muita gente pergunta quem são os filhos de Deus que tomaram mulheres lá em Gênesis 6 e que gerou, na verdade, a ira de Deus e fez com que Deus castigasse a humanidade. Muita gente pergunta, né? Quem são esses filhos de Deus? Vamos ler o texto em questão para nós falarmos sobre esse assunto. Gênesis capítulo 6 diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Amém. Irmãos, existem duas teorias principais sobre esse assunto. Existem aqueles que defendem que os filhos de Deus aqui mencionados são anjos que tiveram filhos com mulheres e nasceram pessoas de grande estatura, gigantes, né? Outros defendem que se trata, na verdade, da descendência piedosa de Sete, de Sete, né? Que começou a se casar com os ímpios que eram descendentes de Caim. Qual o problema dessa primeira interpretação e quais são os argumentos que são usados para defender essa interpretação? Bom, as pessoas que defendem que são anjos aqui, elas dizem que o termo hebraico usado para anjos aqui é o mesmo filhos de Deus, né? O termo hebraico usado para filhos de Deus, perdão, é o mesmo que é usado lá no livro de Jó para anjos. E no Antigo Testamento esse termo geralmente ele é usado para anjos. Então trata-se de anjos. Qual o problema dessa interpretação? O problema, meus irmãos, é que o nosso Senhor Jesus ele disse que os anjos não casam nem se dão em casamento. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 22, o versículo 30, Jesus falou assim: Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então os anjos, eles não têm atividade sexual como o nosso Senhor Jesus ensinou. Se nós olharmos também para o contexto fala de seres humanos, aqui não fala de anjos, né? E se os anjos estivessem envolvidos aqui num pecado, por que Deus castigou somente a humanidade? Então, o próprio contexto nos mostra que não se trata de anjos. Na verdade, trata-se da descendência piedosa de Sete, que começou a casar-se com os ímpios, que eram descendentes de Caim. A Bíblia condena o casamento entre o crente, né, entre a pessoa que teme a Deus e a pessoa ímpia. Isso nós vemos em toda a palavra de Deus. Então essa teoria ela é mais verdadeira. O termo aqui também nefilins, né, que é traduzido por gigantes, ele também pode representar pessoas poderosas, né? E o próprio texto mostra que os gigantes já existiam antes mesmo dos filhos de Deus se relacionarem com as filhas dos homens. Nós também podemos dizer contra essa teoria que filhos de Deus no Antigo Testamento também representa o povo de Deus. Embora não é o mesmo termo, mas é um termo sinônimo, existem termos sinônimos de filho de Deus no Antigo Testamento que são usados também para se referir à descendência piedosa, para se referir aos que temem a Deus, né? Um exemplo está em Deuteronômio 14:1.
Deuteronômio 14:1 diz assim: Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Portanto, irmãos, filhos de Deus, na verdade, são pessoas piedosas que temiam a Deus, que começaram a casar-se com mulheres ímpias. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo áudio.